Olá, venho aqui trazer para vocês um tema que traduz bem o que é uma ilusão. É o que muitas vezes a maioria de nós fazemos quando acabamos de conhecer alguém e projetamos nessa pessoa como se ela fosse nós mesmos, sabe? Sabe quando a gente acha que eu gosto de comer, por exemplo, eu gosto de comer banana. A outra pessoa também gosta. Eu gosto de comer maçã. A outra pessoa também gosta. E não é assim que acontece, né? A outra pessoa não tem os mesmos gostos que você. Ela nem sequer sabe demonstrar os sentimentos como você sabe, como você demonstra. E às vezes a gente cai nessa ilusão, achando que a outra pessoa é um reflexo de nós. E pro lado positivo não é. Algumas vezes isso acontece no lado negativo. Por exemplo, algo que a gente não gosta na outra pessoa é um reflexo daquilo que a gente não gosta em nós, né? Aí vale uma lição, aí vale uma reflexão sobre nós mesmos. Mas em relação à igualdade de sentimentos, à igualdade de proporção com que ama, com que gosta, com que sente, sabe? Em relação a outra pessoa, em relação a nós ou em relação às demais pessoas, nunca vai ser a mesma. Porque são pessoas distintas, são personalidades diferentes e, lógico, têm comportamentos diferentes também. Então não tem como a gente querer que elas ajam da mesma forma como nós agimos. Isso é uma ilusão que a nossa mente cria, porque a gente se vê bom, digamos assim, e quer que todo mundo seja, né? Não dizendo que não temos partes ruins também. Cada um temos as nossas partes ruins. Assim como cada um da outra pessoa, né? Cada parte é boa ou ruim. Ninguém é de todo bom, nem ninguém é de todo ruim. Mas nós não devemos projetar no outro aquilo que a gente acha, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa entender, compreender acima de tudo o outro, as suas características, as suas atitudes, as suas ações, que muitas vezes refletem muitos traumas, muitas percepções diferentes e divergentes da nossa, muitos conceitos diversos. Então a gente não pode querer, nunca, jamais, né? Por gostar de alguém, querer que alguém pense como nós, sinta como nós, principalmente os sentimentos que cada pessoa sente da sua própria forma, da sua própria maneira. Cada pessoa demonstra da sua própria forma, da sua própria maneira. A gente não pode impor ao outro que pense e sinta como nós. Então cabe aqui uma reflexão, cabe aqui um pensamento demorado sobre isso. Não vamos levar até as pessoas essa visão nossa, né? Muitas vezes a gente se frustra, a gente se magoa, porque a gente vê coisas que a outra pessoa não vê. A gente sente, muitas vezes, coisas que a outra pessoa não sente. E muitas vezes a gente julga o outro por causa disso. A gente queria que fosse igual, que pensasse igual, que sentisse igual, mas não é assim que acontece. Não é decididamente. Então temos que ter essa consciência em relação ao outro, né? Em cada um dos nossos relacionamentos, seja dos mais simples, né? Tipo uma simples amizade, como um relacionamento, como um namoro, sabe? Um casamento. A gente tem que olhar o outro por uma outra ótica, não pela nossa própria, porque a nossa é peculiar nossa, né? Então,
essa é a reflexão que eu quero fazer hoje para vocês. Não projetem na outra pessoa algo que está em você, não está nele ou nela. Olhe para o outro como sendo alguém totalmente diferente de você, e é totalmente. Se vocês estão juntos, seja numa amizade, ou no namoro, ou no casamento, vocês precisam juntar, digamos assim, ou agregar, sabe? Melhor dizendo, as diferenças de vocês, porque vocês são diferentes. Vocês são dois seres distintos e nunca vão ser iguais. Ninguém foi criado igual a ninguém. Em toda a criação. Então, não cabe a nós querer igualar ninguém a nós. Entende? Então, que seja assim, que vocês parem, reflitam e que a partir de hoje não mais olhem quem quer que seja com esses olhos aí, para não se magoarem, se frustrarem e se sentirem mal depois. Ah, puxa, fulano fez isso. Não esperava que ele fizesse isso. Poxa, você não esperava por quê? Você queria que fosse igual a você? Você não esperava isso de você, mas do outro. A gente precisa esperar qualquer coisa, sabe? Sem criar nada de expectação. Porque a única expectativa que a gente precisa criar é sobre nós, não sobre o outro. Porque assim o outro nunca vai nos frustrar nem nos decepcionar. Entendem? Então, era isso que eu gostaria de falar aqui para vocês e espero que sirva de reflexão. Espero que vocês pensem muito bem ao conhecer alguém e não projetar neles ou nelas quem vocês são, mas aprender a vê-los, enxergá-los da forma como eles são, se apresentam. Tá bem? Então essa é a minha reflexão de hoje. Me despeço aqui. Até mais.